Os originais jamais se desoriginalizarão. Os originais jamais se desoriginalizarão. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. E hoje o tema, como você já deve imaginar, é sobre originalidade. Afinal, o que é ser original? Se pensar do latim, original vem de originalis, que significa, a grosso modo, primitivo, ou algo que não foi copiado de alguma coisa pré-existente. Pensando nisso, o que a gente pode imaginar? Que para que alguma coisa seja original, ela precisa ter toda a sua formação e a sua criação pautada em algo realmente novo. Não é a partir de uma ideia pré-existente que você cria algo original. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Parte das conversas que nós vamos ter aqui no canal diz respeito a conversas que eu tive com amigos por aí, textos publicados lá no blog, e assuntos que eu vejo na mídia e que são interessantes e a gente traz aqui para o debate. E hoje esse assunto não foi diferente. Em algum momento eu estava conversando com alguns amigos e amigas sobre originalidade. E na ocasião, um deles trabalhava com tecnologia e ele falava sobre algumas criações originais que ele estava tendo, que a empresa onde ele trabalhava estava tendo, em relação a softwares. Aí eu questionei, será que o que você está chamando de original realmente é original? Será que foi você ou a empresa que criou esse algo novo e do zero trouxe essa informação, esse conceito, essa ideia ou esse software? A partir daí nós começamos a discussão e hoje eu quero estender um pouco mais aqui, em poucos minutos, apesar de tudo, para falar, primeiro, uma das características humanas é essa transmissão de saberes de geração em geração. A gente transmite conhecimento de uma geração para outra, a gente transmite técnicas, tecnologias, a gente transmite informação, comportamento, a gente transmite um monte de coisa. Isso dentro de um sistema chamado de cultura, que é justamente essa preservação de traços de comportamentos, traços de alguma forma de existência que é passado de geração em geração. E é óbvio que eu estou sendo bastante resumitivo em falar que cultura é isso. Cultura é muito mais que isso, e em um outro momento a gente vai discutir aqui no canal sobre esse tema. Mas voltando, o que eu quero dizer é relacionado a como nós criamos coisas. Se você pegar e resgatar o que nós conseguimos fazer de mais antigo na história da vida, não só da história humana, na história da vida, o tipo mais antigo de transmissão de informações foi baseado em cópias. Se você parar para lembrar, por exemplo, dos RNAs, o mundo do RNA, o mundo do DNA, que é a cópia de informações pré-existentes, no caso informações orgânicas, que são copiadas e repassadas adiante, que por sua vez serão copiadas e repassadas de forma quase que infinita. E a partir daí, dessa cópia de algo pré-existente, se dá todo o desenrolar da vida, desde o mundo do RNA, desde os organismos unicelulares até os multicelulares, desde os invertebrados, vertebrados e todas as formas de vida que tem no nosso planeta, elas partiram dessa cópia. Ou seja, não sei se isso vai te chocar ou não, ninguém e nada é original. Essa condição de nós pegarmos informações anteriores e modificarmos. E essa capacidade de pegar uma informação e readaptar essa informação e reinventar essa informação, pode ser que algumas pessoas chamem de originalidade. Eu diria que nem isso. Eu diria que isso é uma condição de apenas fazer uma reinterpretação de algo. Por exemplo, se nós pegarmos na história da humanidade dois momentos cruciais que uma nova descoberta, mas não uma descoberta original, porém uma descoberta impactante, provocou um rebuliço na forma do ser humano enxergar a si e a vida, nós podemos ressaltar dois pontos. Copérnico questionou uma teoria que estava em voga há muito tempo, que tem embasamentos míticos, ou seja, em mitos religiosos sobretudo, do geocentrismo. Ele questionou isso e ele propôs uma nova teoria, o heliocentrismo. Ao fazer isso, ele tirou o planeta Terra, ou seja, toda a nossa humanidade, a civilização, tirou do centro do universo e ele colocou em um ponto remoto. Nós somos deslocados do centro do universo e fomos transformados em mais um ponto que brilha no firmamento.
Outro detalhe interessante, outra descoberta interessante foi em relação a Darwin. Até então, o ser humano era o ápice da criação. Aristóteles trabalhava com a ideia de escala natural, de que todos os organismos caminhavam rumo a uma evolução maior e que o ser humano era o modelo máximo, resumindo a história, né, era o modelo máximo de evolução, ou seja, evoluir era tornar-se melhor. Vem Darwin e diz que não é bem assim, que o ser humano ele é parte de um organismo dentro de uma árvore de organismos que vão se diversificando ao longo do tempo, e mostra mais uma coisa interessante: o ser humano foi tirado do centro da vida. Ou seja, Kepler, quando vem com as suas teorias, Copérnico com as suas teorias, tirou o planeta Terra do centro do universo. Não bastava isso, vem Darwin e quebra toda essa ideia. Darwin mostra que, primeiro, tira o ser humano do centro da vida. O ser humano é só mais um ponto na escala evolutiva a qual todos os seres vivos estão condicionados. E o que toda essa ideia que eu estou falando tem a ver com o tema de hoje, que é originalidade? Nem Darwin, nem Copérnico, nem Kepler, nem Newton, nem Einstein e nem tantos outros descobridores, cientistas, pessoas que têm descobertas notórias na história da humanidade, eles não foram originais. Apesar de todo o impacto que as leis de Newton trouxeram, apesar de todo o impacto da teoria da relatividade geral, de todo o impacto da teoria da evolução das espécies, isso ainda não é original. Todos eles partiram de conhecimentos pré-existentes, de informações pré-existentes que foram sendo trabalhadas dentro de contextos que já eram trabalhados na época, só que a sacada para modificar esses e trazer uma ideia nova, ela foi muito grande. Grande ao ponto de acharmos que ela foi original, mas ela foi de fato muito criativa. Tudo que é original é criativo porque origina algo, mas nem tudo que é criativo é original. Nem tudo que cria do zero. Então eu acho importante a gente pensar nisso, inclusive sobre nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o que a gente está chamando de um ser humano. Aquela pessoa é original, tem umas ideias muito originais. E não, a nossa transmissão de conhecimento, a nossa aquisição de conhecimento, ela vem a partir daí. Nós temos a formação. Antes de eu nascer, antes de você nascer, o mundo já existia. E você, quando entrou nesse sistema, já entrou num sistema que independia da sua existência. Ele já funcionava, ele já tinha seus maquinários, já tinha suas teorias, já tinha suas ideias, seus conceitos prontos. Quando você chega, quando eu chego, nós temos essa ideia de que tudo está acontecendo a partir do nosso nascimento. Que tudo a partir dali é original, é novo. Mas não é bem assim, na verdade. Quando nós chegamos, já tem todo mundo pronto. Quando nós temos capacidade de entender esse universo, nós entendemos o universo e o mundo e a sociedade a partir de códigos já estabelecidos. Nós precisamos, então, nos adequar a esses códigos, entender os códigos, lançar mão deles para que, a partir desses códigos, consigamos interpretar o que já existe. E ter sacadas novas, ter ideias novas a partir de todo esse arcabouço. Imagine como seria se toda vez que você quisesse testar a força de impacto de algum objeto, você tivesse que redescobrir as leis de Newton. Seria demasiadamente trabalhoso, concorda? Então, é preciso humildade para reconhecer que não somos originais, e está tudo bem não ser original, e que quando nós temos essa humildade de olhar para o conhecimento pré-existente, com esse olhar de curiosidade, criatividade, e tentar entender como as coisas acontecem, sem querer ser o ser humano que vai descobrir a vida, que vai originar alguma coisa, nós vamos talvez ter um pouquinho mais de calma para observar a vida, interpretar os fenômenos naturais e sociais, culturais, e a partir daí conseguir organizar a nossa ideia, as ideias que já existem, e quem sabe formular alguma ideia nova, não original, mas nova. Uma ideia que talvez pensou aquilo que estava aí o tempo todo, só você não viu. Que estava aí o tempo todo, mas que nem todo mundo tem aquela acuidade de perceber, aquela sensibilidade. E é nesse contexto que eu quero trazer uma sugestão de leitura, mais uma vez, de um texto que está lá no blog, que chama Da Importância do Registro. Nesse texto eu falo bastante coisa que foi falado aqui nesse vídeo, mas eu falo, por exemplo, que deixar registrado informações é uma das características humanas que tem permitido todo esse processo criativo ao longo do tempo. Toda essa transferência de saber, essa transferência de conhecimento é a partir de um processo de registro. Se os organismos vivos usavam, por exemplo, da cópia de material genético, e usam até hoje, para deixar informações para os seus descendentes, para dar uma continuidade na vida, o ser humano atribuiu, analogamente a isso,
a capacidade de, primeiro, representar por símbolos, esculturas, estátuas, e depois, a partir da invenção da escrita, para organizar informações e organizar ideias, a princípio políticas e econômicas, que o ser humano conseguiu criar uma simbologia toda voltada para a comunicação interpessoal e intrapessoal também. Então, os símbolos foram ganhando outros significados, a comunicação foi recebendo cada vez mais um arcabouço de ideias, de conceitos, e hoje nós conseguimos, através de livros, de cartas, de recitais, de vários tipos de manifestações culturais que usam da linguagem, nós conseguimos transmitir o saber. Isso é original? Não sei, talvez não. A criação do livro foi original, embora não existisse livro antes? Ela vai ser original se a gente olhar só para ela e esquecer todo o processo que veio antes. Mas se a gente lembrar que antes do livro vinham papéis escritos, antes dos papéis tinham os papiros, antes dos papiros tinha aquelas tábuas de argila, e antes das tábuas de argila tinha as paredes nas cavernas, e que antes disso tem a linguagem de sinais e tudo mais, a gente vai perceber que não é bem a originalidade que importa nessa história. O importante é ver que a partir de informações pré-existentes nós conseguimos dar continuidade a ideias, a tecnologias, a informações. E eu estou aqui hoje usando uma câmera fotográfica DSLR, porque ela é original? Não dá para dizer também, né? Essa iluminação que eu estou usando, que é a iluminação de luz fria, é original se a gente comparar com a lamparina? Um smartphone, um notebook, um computador, tudo isso é original? Não, isso daí é informação que foi readaptada ao longo do tempo. E aqui fica uma dica: não se deixe enganar pela memória, uma memória imediatista que acaba subtraindo informações anteriores e achar que só o que existe hoje é o ápice. Tente entender o que vem antes de cada detalhe. Entenda o que veio antes do celular, antes daqueles Motorolas StarTAC, não sei se você lembra. Lembra o que veio antes do notebook, o que era um notebook. Lembra o que eram as máquinas que processavam informações. Então acho que se a gente parar para observar mesmo o que é original, praticamente nada mais é original. E só para finalizar, como eu falei de alguns cientistas, Newton tem uma frase que é muito interessante, que mostra um pouco esse lado de que ele não está preocupado com a originalidade da coisa, ele está preocupado em trazer uma informação útil, segura e que seja aplicável. Por exemplo, uma frase atribuída a Newton diz: "Se vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes." Ao mesmo tempo que ele fala também que nenhuma descoberta foi feita antes sem jamais arriscar um palpite ousado. Então a gente percebe que, embora não seja original, o palpite é muito ousado, porque é um palpite que pega coisas que já existem, afinal também um palpite ele precisa de um substrato que você tenha. Você não pode dar um palpite de coisa que você nunca viu na vida. Você tem palpites baseados em alguns tipos de informações armazenadas, conscientemente ou não, mas que você arrisca um palpite sobre alguma intuição. Depois a gente fala também em outro vídeo sobre intuição. E alguns palpites vêm a calhar e você consegue trabalhar o seu palpite e descobre algo muito interessante. Ou seja, por mais que você não seja original na sua descoberta, por mais que você seja muito criativo também e se espere em outras pessoas, é importante esse palpite ousado. Ousar num palpite quer dizer que você vai arriscar colocar em prática algo que você tem pensado de uma forma ou de outra, baseado também em construções de informações anteriores. E por fim ele fala que o que conseguimos calcular é uma gota diante do oceano de conhecimentos. Então nós temos muito conhecimento, muita informação, somos a era da informação. E pegar essas informações, conseguir dar um palpite ousado, articular tudo isso, baseado em grandes descobertas e gerar uma informação nova, uma tecnologia nova, uma tecnologia importante, precisa, entre outras coisas, de humildade. E que nós podemos e devemos nos espelhar em outras pessoas, outras conquistas. Então é isso que eu queria trazer hoje para você. Pense aí você na sua casa, o que você conhece que é original? Deixa aí nos comentários o que você considera como algo original e escreve o porquê você acha que algo é original. E a gente vai dando continuidade para o debate. E não esqueçam também de acessar o texto que está lá no blog, vou deixar o link na descrição e tudo que eu estou falando também vai estar na descrição. Você já parou para pensar?